Tem um médico aqui que pergunta quais seriam as principais doenças imunodesregulatórias, né? Porque é muito difícil de fazer o diagnóstico e às vezes você pega um paciente com sinais, sintomas inespecíficos e que de certa forma confundem muito a cabeça do profissional de saúde e o diagnóstico adequado. Então eu fiz um resumo, né, para que vocês possam entender melhor as principais doenças imunodesregulatórias, mas existem muito mais do que essas, mas essas é que pegam a grande maioria dos pacientes. Então a primeira doença que nós vamos falar é a IPEX. A IPEX é uma doença onde você tem uma alteração do fator de transcrição FOXP3, aquele fator de transcrição que está ligado à produção de células T regulatórias. É uma desregulação imunitária que causa, por assim dizer, também uma poliendocrinopatia e enteropatia ligadas ao cromossomo X. E essa alteração nesse fator de transcrição FOXP3 acaba fazendo com que o paciente ele tenha um perfil que a gente chama perfil TH2 e TH17, que são perfis, de certa forma, que causam um processo alérgico e também inflamatório. É um perfil muito comum em pacientes que têm dermatite atópica grave. E esse perfil acaba aumentando a morte celular, fazendo com que fiquem muitos detritos, por assim dizer, circulantes no corpo. Acaba levando, então, a uma morte celular precoce. Então, assim, existe uma tríade clássica para você fazer o diagnóstico da IPEX. Então, por exemplo, paciente que tem um perfil fenotípico, né, se parece muito com uma dermatite atópica grave, às vezes é IPEX. Também a outra situação que acontece muito é aquelas manifestações gastrointestinais que levam a uma enteropatia eosinofílica grave. Então a IgE tende a aumentar, eosinofilia também, ou seja, o paciente acaba tendo um aumento dos eosinófilos. E dois marcadores importantes que podem confundir com doença celíaca, o anti-GAD e o anti-enterócito, eles podem estar aumentados. Então pode confundir com a doença celíaca. E aquela questão da dosagem dos anticorpos, né, só vai haver realmente uma redução importante dos anticorpos se o paciente tiver uma enteropatia grave. Mas os anticorpos eles costumam, por assim dizer, na sua totalidade, a permanecerem estáveis em valores normais. Anticorpos IgG, IgM, IgA e tudo mais. A não ser a IgE. A IgE está aumentada, né? Não adianta também você dosar, por assim dizer, o linfócito T regulador. O linfócito T regulador, CD4, CD25, que expressa o fator de transcrição FOXP3, ele pode estar quantitativamente num nível adequado de quantidades, né? Ou seja, a quantidade dele é normal, mas é porque a alteração genética que causa essa alteração no FOXP3 é muito pequena. Então, às vezes é difícil você fazer o diagnóstico, porque fenotipicamente e às vezes até endotipicamente ele está normal. Importante entender que o diagnóstico definitivo da IPEX realmente é através do sequenciamento genético e vai se encontrar, em alguns casos, né, alteração no gene na produção do FOXP3. Mas é importante destacar também que existem muitas doenças IPEX-like e pode ser também que, mesmo sendo IPEX, o sequenciamento genético ele dê negativo. A própria deficiência do CTLA4, por assim dizer, e RLBA, são deficiências que, de certa forma, se simulam muito a IPEX. Então, pode ser uma IPEX-like, não necessariamente a IPEX, por assim dizer. Essas doenças, sabe, de imunodesregulação, elas mexem muito com a alteração TH2 e TH17. Então, isso acaba confundindo bastante essa situação dessas síndromes, né? O tratamento, bem na verdade, da IPEX é com cirolinos, que é uma substância imunodepressora, mas o definitivo realmente é o transplante de medula óssea. Outro problema também é a chamada deficiência de CTLA4, que é ligado, é um problema autossômico dominante ligado ao cromossomo X. E essa questão do CTLA4 é justamente um defeito no freio da ativação do sistema imunológico. Então, por exemplo, quando você tem a combinação de um agente invasor, né, com células apresentadoras de antígeno, que apresentam o antígeno, que apresenta aquele agente invasor, existe uma proteína chamada CD86 que age numa outra proteína do linfócito T chamada CD28. E essa proteína do CD86 que age no CD28 faz com que o linfócito T fique mais ativo, mais ágil, mais rápido para combater as infecções. E nós sabemos que existe o complexo de histocompatibilidade, o MHC, e o macrófago, né, e a célula apresentadora de antígeno já faz a apresentação desse antígeno para o linfócito. Mas em paralelo existe esse complexo.
esse complexo que ativa, que acelera e deixa ele mais ágil. Mas para frear muito essa ativação, essa motivação, né, que a célula apresentadora de antígeno faz, aquela motivação CD28, CD80, então o próprio linfócito ele tem uma proteína chamada CTLA4. E essa CTLA4 é aquela proteína que dá aquela freada, ou seja, dá a segurada, não vamos estimular muito não, vamos dar uma freada. Então quando você tem uma deficiência desse CTLA4, você acaba tendo um aumento da atividade linfocitária. Por quê? Porque você não vai ter a pastilha de freio, né, que se liga ao disco de freio e dá uma freada na atividade linfocitária. Então, por exemplo, doenças de ativação linfocitária, como a anemia hemolítica, a própria artrite reumatoide, pode também haver uma baixa de plaquetas por ativação de anticorpos contra essas plaquetas. Isso é muito comum. Então, nesse caso da deficiência CTLA4, você acaba tendo uma preponderância de doenças reumáticas, né? E menos frequente doenças infecciosas. Mas mesmo assim, você pode ter um aumento discreto da possibilidade do paciente desenvolver doenças infecciosas a germes encapsulados. É importante nós destacarmos que as imunoglobulinas, ou seja, os anticorpos, IgG, IgA, IgM, IgLs costumam vir baixos. Se conseguir fazer uma imunofenotipagem, a dosagem de linfócito B, CD19, vem baixo também. Mas a imunofenotipagem, por assim dizer, CD3, CD4, CD8, CD56, né, CD3 que não sabe linfócito T total, CD4 linfócito T helper, CD8 citotóxico e CD56, que é o natural killer, eles costumam vir normais. Existe a possibilidade, é difícil fazer isso, só em centros de pesquisa, que é a dosagem por citometria de fluxo do CTLA4. Ou seja, tentar dosar esse CTLA4 por citometria de fluxo. Mas a maioria das vezes ele vem normal, né? Se vier alterado, a gente fecha o diagnóstico, realmente CTLA4. Mas a maioria das vezes, infelizmente, ele vem normal e a única forma da gente fechar um diagnóstico seria através do sequenciamento genético. O tratamento ele consiste é um tratamento transitório, né? Você realmente a única coisa que vai melhorar o paciente é o transplante de medula óssea de forma definitiva, mas pode ser feito até chegar nisso, que é o tratamento com sirolimus, que é um imunossupressor, né? E também com anticorpos monoclonais anti-CD20, que a gente sabe que o CD20 é uma molécula que é contida no linfócito B, então quando você começa a inativar ou bloquear o linfócito B, você acaba também tendo uma diminuição da atividade inflamatória. Uma outra doença também que se assemelha muito à deficiência CTLA4 é a deficiência de RLBA, que é muito parecido, só que ela é autossômica recessiva, tá? Ela tem essa característica. Porque nós falamos de CTLA4 que ele é uma proteína, né? Que é contida no linfócito B, então ela internaliza na célula apresentadora de antígeno para dar aquela freada, mas para que ela freie, ela precisa dessa outra proteína chamada RLBA e pode haver deficiência também do RLBA. Então não vai adiantar o paciente ter níveis normais de CTLA4 se ele tem essa proteína que age em conjunto dentro da célula apresentadora de antígeno, fazendo com que não haja esse freio então adequado. É mais ou menos a mesma coisa que acontece com a deficiência CTLA4, mas clinicamente o que diferencia é porque na deficiência de RLBA você acaba tendo mais eventos infecciosos, ou seja, mais problemas de infecção, principalmente por germes encapsulados, né, do que doenças autoimunes, diferentemente do CTLA4, onde você tem mais doenças autoimunes. O tratamento é basicamente o mesmo, anti-CD20, também, por assim dizer, o anticorpo anti-CD20 e o sirolimus, e também o tratamento definitivo, ele vai consistir da transplante medula óssea. Uma outra situação importante são os defeitos da STAT1, tá? O STAT1, ela regula a produção. Então pode haver também o defeito dos aceleradores. Nós falamos justamente do RLBA CTLA4, que são aqueles que desaceleram. Agora pode também haver o defeito nos aceleradores da atividade inflamatória. A gente sabe que o interferon do tipo 1, quando ele age, né, na célula imunitária, ele se liga às proteínas JAK e, consequentemente, essa proteína JAK ela acaba levando informação para essa estática que fosforila o núcleo da célula com ativação, então, na produção de interleucinas pró-inflamatórias. E são produzidas pelo linfócito TH17 na maioria das vezes. Então a gente pode ter duas situações aí. A gente pode ter uma diminuição da função dela, ou seja, um defeito na diminuição da STAT, e isso pode levar a doenças graves que
podem se assemelhar, inclusive, a imunodeficiências combinadas graves, a SCID. E nesse caso, né, onde você tem loss of gain, ou seja, diminuição do ganho, você tem uma característica genética de serem doenças autossômicas recessivas, e você pode ter as doenças genéticas autossômicas dominantes, ou seja, aquelas que estão relacionadas com ganho de função. E quando você tem o ganho de função, você acaba tendo as chamadas doenças de autoagressão, as doenças autoimunes. Pode haver cânceres, né, do sistema hematopoético, né, linfoproliferativo. Então, você pode ter linfoproliferação. E achados interessantes é quando você tem um anticorpo IgG alto, o IgA pode vir baixo, pode haver uma alteração da dosagem do linfócito T CD4 e as células natural killer também podem vir baixo. E aquela coisa, né? O tratamento definitivo é o transplante medular ósseo, não tem jeito, mas a gente pode fazer algumas medicações para tentar diminuir a ação de gravidade da doença, tanto loss of function ou gain of functions, ou seja, perda de função e ganho de função, utilizando os sirolimus, que é um imunossupressor, e também os inibidores da JAK. Nós temos um vídeo só falando sobre os inibidores da JAK-STAT. Se você quiser saber sobre eles, é importante que você assista o nosso vídeo no nosso canal no YouTube, JAK, JAK/STAT. E nós temos também a deficiência da STAT3, porque em vez de ser a ação do interfero, é a ação da interleucina 6. Que é aquela interleucina que é responsável pela tempestade de citocinas, e muitas das vezes. E nesse caso, quando não é a STAT3, você acaba tendo, por assim dizer, uma diminuição da atividade TH17 e um aumento da expressão do FOXP3, que nós sabemos que o FOXP3 ele é ligado às células T reguladoras, né? Linfócitos T reguladores. Ela tem uma característica genética de ser autossômica dominante, né? Nós sabemos que 50% da prole teria a chance de desenvolver essa reação e 50% não. Pode causar doenças autoimunes como citopenia autoimune. As enteropatias autoimunes também podem ser provocadas por essa situação. Doença intersticial pulmonar e diabetes mellitus do tipo 1, que acaba sendo uma doença autoimune. Para quem não sabe, o diabetes mellitus a gente tem dois tipos, o tipo 1 e 2. O tipo 1 é mais com a produção de autoanticorpos contra o pâncreas, que diminui a produção de insulina, e o tipo 2 é quando você tem resistência à insulina, ou seja, a insulina não funciona mais no seu organismo. É importante destacar que a deficiência de STAT3, ela não cursa com quase infecção, mas você vai encontrar uma IgG baixa total, uma IgM normal, a linfócito CD4 baixos e natural killer baixos também. A presença de autoanticorpos, aqueles autoanticorpos que são solicitados para doenças reumáticas, quase todos vêm normais. Pode-se fazer ensaios celulares, né, para a detecção da STAT3 ou da SOC3 também, mas isso aí é muito difícil, só em lugares de pesquisa, centros de referência. E tanto o STAT3 quanto o SOC3 eles costumam estar altos. O diagnóstico é através do sequenciamento genético. O tratamento provisório pode ser feito com microfenolato. A gente sabe que o microfenolato ele diminui a resposta inflamatória mediada por linfócitos T e B. Pode-se fazer um anticorpo monoclonal anti-CD20 para diminuir, para aumentar a apoptose do linfócito B hiperreativo, né? Alguns remédios como tacrolimus, azatioprina. O anticorpo monoclonal tocilizumab pode ser utilizado também. Inibidores da JAK-status, né, da Janus-quinase status, podem ser utilizados. Mas o tratamento definitivo realmente para esse caso é o transplante de medula óssea. E um outro problema também que nós acabamos tendo, né, são a deficiência dos aceleradores PI3K, que também são chamados APDS. A verdade é que esse tipo de problema é o seguinte, é porque existem duas proteínas chamadas PIP1 e PIP2 que se ligam a duas proteínas, a NSH2 e a NCH2. Essas proteínas elas estão localizadas nos receptores de interleucinas e aceleram, por assim dizer, os receptores de interleucinas. É como se você tivesse uma ação grande, contínua e constante, aumentada dessas interleucinas sem haver interleucina, por assim dizer. É uma doença autossômica dominante, ou seja, 50% da prole tem a chance de desenvolver esse tipo de doença. E o que acontece mais é, em termos de manifestações clínicas, né, acontece dando mais problemas respiratórios, né, infecções respiratórias, por assim dizer. Pode haver uma infecção grave por herpes. Então, por exemplo, se você pega um paciente que desenvolve um herpes grave e eventualmente também pode desenvolver um linfoma induzido por herpes, um dos diagnósticos diferenciais importantíssimo é justamente a deficiência desses aceleradores PI3K.
precisa se pensar na deficiência desses desaceleradores PI3K. O tratamento provisório realmente é com tacrolimus, anti-CD20, antirreceptor de CD20 e linfócitos B. Existem os chamados inibidores da PI3, o leniolisib, por exemplo, e o nemiralizib. E o tratamento definitivo realmente, infelizmente, é o transplante medula óssea. E também aquelas doenças imunodesregulatórias onde você tem um defeito na embreagem da ativação linfocitária e imunológica. Por exemplo, existe uma doença que leva a defeito na morte celular, chamado ALP, que acaba existindo um aumento na produção de citocinas, né? Esses defeitos genéticos que podem levar ao aumento da produção de citocinas. E esse aumento da produção de citocinas acaba dificultando, por assim dizer, a apoptose da célula, a morte celular da célula, que acaba havendo uma alteração genética dos genes responsáveis pela apoptose. Então acaba sobrando muita célula morta, né? Muito lixo na periferia. Ela pode ser uma doença autossômica dominante, como nós havíamos comentado, mas também pode ser autossômica recessiva. Autossômica dominante é mais comum passar para a prole, mas quando é recessiva é menos comum, porque você precisa ter os dois genes recessivos para que o fenótipo e o endótipo ele se manifestem. Não é comum quadros infecciosos, sendo mais comum doenças reumáticas, de alta agressão, como a própria anemia hemolítica, o lúpus eritematoso sistêmico, a plaquetopenia causada por atividade reumática. Laboratorial, você costuma ter uma imunoglobulina do tipo G, o anticorpo IgG alto, mas ele pode vir baixo também. E a IgM vem normal. Muitas das vezes a IgA total vem muito baixa e de forma isolada. Isso é muito importante nós deixarmos claro. Às vezes vem tudo normal, mas a IgA vem baixa de forma isolada. Não é comum ter defeito de linfócito, mas tem um aumento de células T duplo negativas. Os autoanticorpos geralmente estão presentes, aqueles autoanticorpos para detecção de doenças reumáticas. O diagnóstico precisa ser genético, sequenciamento genético que vai dar o diagnóstico do problema. Mas é importante nós sempre fazermos diagnóstico diferencial daquelas doenças que são fenoticamente e endoticamente parecidas, como a ALPS, né? ALPS-like. Mas é importante fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças, ou seja, a ALPS-like, né? A ALPS e ALPS-like, que são outras doenças que se parecem com a ALP. O tratamento provisório é com o uso de corticosteroides, o anticorpo monoclonal anti-CD20, o sirolimus, que é um imunossupressor, mas o definitivo realmente é a transplante de medula óssea. E é muito importante a gente comentar um pouquinho também sobre a SAM, S-A-M, que é a Síndrome de Ativação Macrofágica, que são alterações da imunidade inata e acaba havendo essa explosão de substâncias que causam inflamação, as chamadas citocinas. E é muito importante porque esses sintomas, sinais e sintomas, ou seja, o fenótipo, é muito semelhante às síndromes imunodesregulatórias, aquelas que nós comentamos previamente. Tem muitas coisas que levam ao aparecimento da síndrome de ativação macrofágica, como, por exemplo, células de câncer, neoplásicas, então os gatilhos, né, defeitos imunológicos, produção de autoanticorpos e até vírus podem levar à síndrome de ativação macrofágica. Então o paciente pode ter uma febre importante, uma anemia, pode ter uma baixa de plaquetas, ferritina alta, pode ter um aumento do fígado e também do baço. E na biópsia do linfonodo você vai ver a hemofagocitose, ou seja, a fagocitose da hemácia, tanto em linfonodo e medula óssea. Baço a gente não biopsia porque ele pode se romper, né? Mas é o sistema linfóide, por assim dizer, secundário e primário, né? Secundário, linfonodo e baço, e primário, medula óssea, mas baço a gente não faz biópsia. A questão toda é que quando nós vemos esses sintomas, né, a gente logo pensa em imunodesregulação, e às vezes não é. Pode ser uma síndrome de ativação macrofágica. Como eu havia falado, tem formas que são ligadas a questões genéticas, né? Mas também tem síndromes de ativação macrofágicas ligadas a doenças com situações sindrômicas, como síndromes de imunodeficiência, como a Shediac e Gashi, a própria síndrome de Grichelli e a síndrome linfoproliferativa ligada ao cromossomo X. Fora fenótipos e endótipos que se assemelham a síndromes imunodesregulatórias como o RLBA, o CTLA4, ALPS e PEX e o próprio SHIAP. E também naqueles defeitos de imunidade inata que podem envolver também o gene STAT1. Então, quando a gente tem essa mutação, né, essa síndrome de ativação macrofágica, a gente pode também suspeitar de, por assim dizer, doenças imunodesregulatórias. Então, quais são os critérios, né, por assim dizer, para se diagnosticar a síndrome de ativação macrofágica? A febre,
constante, né, grave, hepatosplenomegalia. A hemoglobina você vai ter menor do que 90, plaquetas menor que 100, neutropenia, triglicerídeos maior que 2 milimol por litro, fibrinogênio menor do que 1,5. Na biópsia histopatológica, a gente vai ver hemofagocitose, quando a gente fizer o diagnóstico do linfonodo na medula. Há outras também formas de você tentar fazer o diagnóstico, que é a avaliação da atividade do linfócito TCD25 e também dos natural killer, que podem estar envolvidos nessa situação. NK. O tratamento é feito com a dexametasona associada à ciclosporina. Existem muitas outras síndromes imunoregulatórias, tá? A gente colocou aqui as principais, mas eu agradeço muito pela sua pergunta. Muito obrigado.